Quando falamos de Street Fighter e pensamos em seres divinos, geralmente pensamos instantaneamente em Akuma. Mas esse vídeo veio te mostrar que existe outro lado da moeda. Ninguém menos que Oro, o ermitão divino. Um ser tão poderoso que precisa selar um braço, porque senão ele venceria todo mundo com um golpe. E ele já teve até um confronto com o lendário demônio Akuma. Então hoje vamos analisar a lore, poderes, força e velocidade do lendário Oro. Oro é um eremita japonês com mais de 130 anos, que magicamente sela seu outro braço, é descendente de um clã ninja e dominou os segredos da imortalidade. Mas sua vida não foi tão simples quanto você pensa, especialmente porque ele vive no Brasil e vive nas profundezas da selva amazônica, em uma caverna com muitos animais de estimação, incluindo sua tartaruga e um cachorro. No passado, Oro ganhava vida como um instrutor de artes marciais no Japão quando era bem jovem. Então ele se mudou para o Brasil com um amigo em 1908, quando tinha cerca de 50 anos. Mas apesar de Oro ser de fato insano, nada de insano sobrevive ao Brasil. E ele sofreu a mesma coisa que nós. A vida acabou ficando difícil pra caramba pra ele. Então ele se tornou um cara mais recluso. Durante o seu retiro da sociedade, Oro passou muito do seu tempo praticando e aprendendo os segredos de uma arte marcial esotérica chamada Senjutsu, que apesar de lembrarmos diretamente do modo sábio de Naruto, essa arte marcial não é japonesa, e sim chinesa. Em Street Fighter, além do Senjutsu ser conhecido como as artes místicas, também é conhecido como Shina-Shen, e disse que foi usado pelos eremitas imortais da montanha do mito taoísta, e é centrado no exercício e domínio completo do Ki. O Senjutsu é uma arte totalmente sobrenatural, muito mais até que o Ansatsuken e todas as artes marciais em Street Fighter, e é amplamente desconhecida em relação às suas práticas. A arte é sugerida de girar em torno de extrair o poder latente dentro de si e aprender como se comunicar com o céu e a terra. O treinamento do estudo do Senjutsu é descrito como sendo extremamente rigoroso, exigente e um vasto investimento de tempo, especialmente se tratando aos estudos. E somente aqueles que estão realmente dispostos a aprender seus segredos e investir décadas para dominá-lo realmente podem extrair o máximo potencial. E dizia-se que o domínio dessas práticas lendárias concedia poderes fantásticos ao praticante. Tais poderes incluem força e velocidade divina, assim como longevidade ou efetivamente imortalidade biológica. Um Sannin pode manifestar seu Ki em forma corporal com facilidade e até pode usar o Ki para executar a telecinésia. Eles também podem sobreviver e resistir a condições ambientais e atmosféricas muito extremas, que facilmente destruiriam um humano normal. E tudo isso que você viu te faz pensar que é extremamente difícil de masterizar o Senjutsu, e você está certo. Mas Oro, depois de dezenas de anos, a dominou completamente. Apesar do mesmo ser super humilde e ainda dizer que é um iniciante, Oro ocasionalmente deixa sua caverna e visita a cidade. Após notícias e rumores do seu domínio no seu estilo de luta e sua existência, ele recebeu muitos discípulos na sua porta, mas todos desistiram, pois nenhum deles conseguiu lidar com os regimes de treinamentos extremos que são necessários para o domínio do Senjutsu. Então Oro ficou extremamente entediado, algo que ele odeia. Então embarcou para uma jornada onde ele viajou pelo mundo ao simplesmente subir em cima de um jato jumbo para buscar o sucessor ideal do seu estilo Senjutsu. Essa também foi a primeira vez que Oro deixou o Brasil desde que se mudou para lá. Então podemos dizer que Oro é um personagem que, apesar de não ser brasileiro, ama o nosso país, ou pelo menos a floresta amazônica,
E o mais incrível é que Oro é o completo oposto de Akuma. Enquanto o nosso querido demônio tem a vontade de lutar contra o mais forte, aprimorar suas habilidades e morrer em combate, Oro também tem a vontade de lutar contra o mais forte, mas em geral ele tem uma disposição bem mais casual e tranquila, com uma vibe bem alegre. Ele possui uma visão espirituosa e um senso de humor e sabedoria imensa, mas mesmo assim ele é humilde. Os seus hobbies incluem viajar e guiar pessoas pela Amazônia. Ele inclusive adora a companhia de seus animais de estimação. As citações de Oro em Street Fighter 3 sugerem que em sua juventude ele já foi um guerreiro dedicado e espirituoso como Ryu, com o orgulho de um campeão como Dudley. Embora o seu orgulho também parece ter sido o motivo de ele ter se tornado um eremita devido aos problemas que vieram junto. Oro também é consideravelmente modesto apesar da sua maestria extraordinária do Senjutsu. E como eu disse anteriormente, ele se considera somente um novato. Mas apesar de ser humilde e gente boa, Oro tem um senso de justiça muito forte. E, inclusive, ele tem uma necessidade de humilhar aqueles extremamente orgulhosos e perigosamente orgulhosos de seus talentos como Urien. Além disso, em sua conversa antes do duelo contra Akuma, Oro estava visivelmente incomodado no fato de um indivíduo violento e agressivo como Akuma se expressar como o mestre do punho, e estava ansioso para mostrar para ele o quão distante Akuma realmente estava da maestria. E meu amigo, vamos ver depois que ele de fato mostrou para Akuma. No entanto, ele ainda assim se considera além dos rótulos do bem e do mal, e acredita que a próxima geração que deve ser aquela que deve agir contra seres de grande poder. Devido às suas incríveis habilidades, Oro naturalmente gosta de lutar contra oponentes fortes, e acha muito chato lutar contra aqueles que não têm aptidão e refinamento excepcional. Embora ele também goste dos confortos mais simples da vida e frequentemente procure maneiras de passar o tempo, lutar contra pessoas fracas para ele é muito chato. E bem no estilo Mestre Kami, Oro tem uma pequena fraqueza por mulheres. Quando Ibuki luta, entre aspas, com ele, como um teste para passar no exame de graduação de sua escola, Oro fica desapontado no início porque ele achou que ela estava chamando ele para um encontro. E possivelmente ele não sabia a verdadeira idade dela, porque Oro é um cara que, além de ter refinado suas artes no Senjutsu, ele também refinou os seus gostos pessoais durante o tempo, pois a mulher ideal para Oro é aquela com uma disposição e maturidade mais elevada. Ou seja, ele gosta de mulheres maduras, como por exemplo Rose. Na verdade, os dois frequentemente conversam sobre assuntos importantes, em particular a natureza de G e Bison. Mas apesar de Rose o considerar um mestre sábio e experiente, Oro acredita que ela está apaixonada por ele, e se ele fosse 100 anos mais jovem, ele iria fazer alguma coisa. E não é somente Rose que pensa que Oro é extremamente sábio, até mesmo Dalsin, que é um amigo de longa data do nosso eremita, e um ser extremamente iluminado, se vê humilde em frente a Oro. Oro inclusive respeita muito Dalsin, e às vezes visita sua residência para uma discussão amigável e também uma refeição. Embora para a maioria dos lutadores ambos sejam considerados sábios, mesmo que ambos de fato sejam sábios com conhecimento abundante, Oro vê Dalsin como inexperiente e jovem, muitas vezes até mesmo retendo informações e dizendo a Dalsin para responder às suas próprias perguntas. Oro inclusive diz que se tivesse conhecido Poison em sua juventude, ele nunca teria se tornado um eremita. Então o cara deveras degusta da companhia de uma mulher. O mais incrível é que o conceito inicial de Oro foi inspirado em Helio Gracie, o fundador do jiu-jitsu brasileiro, que faleceu infelizmente em 2009 aos 95 anos. Gracie teve um braço quebrado durante uma de suas poucas derrotas, mas se recusou a bater. Antes de Street Fighter 3 New Generations ser apresentado, o jogo apresentava um praticante de jiu-jitsu de meia-idade que usava técnicas de luta e tinha uma esposa atraente, provavelmente a encarnação original de Oro.
E o mais interessante é que suas características faciais e natureza de eremita também pode ter sido inspirado no falecido ator nipônico-americano John Fujioka, que muitas vezes retratou mestres de artes marciais, grandes mestres ninjas e soldados do Império Japonês em sua carreira como ator, enquanto seu apelido de mago de artes marciais também é inspirado pelo falecido ator nipo-americano Mako, que, embora famoso entre muitos papéis, é conhecido por interpretar o mago Akiro na série de filmes de fantasia Conan o Bárbaro. Sua pequena estatura e origens da restauração Meiji também evocam Sokaku Takeda, um dos poucos últimos samurais na virada do século, modernizando o Japão, que ensinou e espalhou o conhecimento de sua arte marcial de Daito Aiki Jujutsu para praticantes dispostos em todo o mundo, e foi professor de Morihei Ueshiba, o fundador do Aikido, que baseou a arte em seus ensinamentos. Como dito anteriormente, sua afinidade com sua tartaruga de estimação e os superpoderes alcançados com sua estatura relaxada são extraídos possivelmente diretamente de Mestre Kami de Dragon Ball. Então podemos dizer que no mínimo Oro tem um swag bem balanceado quando ele se veste. Mas agora que sabemos de tudo isso, que tal entrarmos um pouco mais a fundo nas suas habilidades de Senjutsu, que são além de brabas. Nem precisamos dizer que na lore de Street Fighter ele é totalmente equiparável a Akuma e discutivelmente para alguns superior. Devido à sua maestria de Senjutsu, ele tem maestria total sobre seu corpo e Ki. E como resultado dos imensos poderes que ele ganhou ao longo das décadas, Oro viu que era poderoso demais e amarrou seu braço dominante, que é o esquerdo, e usa um feitiço para prendê-lo ali enquanto luta, porque senão a luta vai ser fácil demais para ele. E em termos de conveniência e autodefesa, ele pode simplesmente remover o feitiço e usar seu outro braço. Mas Oro só sela o braço para lutas competitivas, pois em Street Fighter V ele não amarra o seu braço. Ao invés disso, ele dedica o seu braço à sua tartaruga de estimação e fica segurando ela enquanto luta. E pasmem, meus amigos, em uma história canônica de Street Fighter V, no site específico de Street Fighter e oficial da Capcom, conhecido como Capcom Fighters Network, na seção Instituto de Pesquisa de Combate Shadaloo, que vou deixar no comentário fixado, temos uma história conhecida como Musings on a Still Night, ou Reflexões em uma Noite Tranquila, onde Oro faz uma visita à casa de Dhalsim para uma conversa amigável e um jantar. O zelo solene e devoção inabalável de Dhalsim são demonstradas durante a história. Inclusive, Oro decide mostrar a Dhalsim exemplos de Ki e até mesmo o Satsui no Hado. O Sannin teoriza e discute com Dhalsim que tais poderes, apesar dos limites e origens de manifestação, compartilham uma origem e uma fonte compartilhada. E apesar do Satsui no Hado e o Psycho Power serem vistos como malévolos, em última análise, eles compartilham um terreno neutro e têm capacidade para o bem à sua própria maneira, assim como todos os conceitos de poder, observando que esses limites são tão intercambiáveis quanto os mares e céus e peixes e pássaros são capazes de entrar em ambos os domínios, mas são tão complexos quanto uma estrutura calabial, e que o mau uso de rotular o mal tende a fortalecer sua própria força com a ignorância. Oro deixa Dhalsim com a sábia lição de que o conhecimento de tal poder deve ser usado para o bem, enquanto o mal pretende abusar dele, e esse conhecimento é o que realmente derrota essa raiz maligna. Então, meus amigos, Oro é capaz de usar o Satsui no Hado, ou melhor, uma imitação dele, o que nos prova mais uma vez que o Satsui no Hado não é exclusivo ao Ansatsuken, visto que se vocês viram meus outros vídeos, especificamente o de Sagat, sabem que ele também foi afligido por esse mal. E isso é só mais um feito absurdo para a maestria de Ki de Oro, que pode até simular outros tipos de energia. E como vimos, Oro dá uma lição de Ki em Dhalsim, e tivemos a realização incrível de que o Psycho Power, Ki
o poder da Yoga e o próprio Satsui no Hado são praticamente iguais quando você segue eles até a raiz, o que é completamente corroborado pela fala de Bison em Alpha 3, onde ele diz que o seu poder era similar ao de Ryu. Mas Oro diz que apesar desses poderes serem praticamente iguais em conceito, eles ainda assim são diferentes, porém conectados. Inclusive, ele diz que o próprio Satsui no Hado e até o Psycho Power não são bons ou ruins. São as pessoas que usam eles que tornam essa fonte de energia maligna. E ficou bem explícito que se Oro realmente quisesse, ele teria aniquilado o nosso famoso Bisonzão e também o próprio Psycho Power, mas ele quis deixar para a nova geração e diz estar além dessas coisas. Se isso não grita badass pra você, eu não sei o que vai. Em termos de poderes, Oro não tem nada visualmente impressionante como Akuma, mas todos os seus poderes possuem o maior refinamento, polidez e maestria com o uso de Ki. A técnica Nishiron Shou é o seu ataque de projétil, onde ele lança uma bola de luz dourada iridescente em qualquer ângulo. E apesar de parecer pequena, é um poder de Ki extremamente condensado que com um ataque venceria 99,99% de Street Fighter. A técnica Oni Yama é um ataque similar ao Shoryuken, mas Oro pula e balança o braço aberto para segurar a ponta do cotovelo e causar danos no inimigo. A técnica Nyouriki faz com que Oro se torne o Hulk por alguns segundos, e ele agarra a gola do oponente e começa a transformá-los em polpa, ou simplesmente bater com o corpo deles 3 vezes no chão com facilidade. A técnica Jinchu Watari é um ataque de chute no qual Oro salta muito alto e chuta o oponente e pula para o outro lado da arena, enquanto Hitobashira Nobori é uma variação executada no ar que chuta o oponente várias vezes. Em Street Fighter V, Oro mantém muitas de suas técnicas originais, junto com algumas novas. A técnica Tsurane Keashi é um novo movimento em que Oro executa um chute para frente em seu oponente, acertando uma vez ou seguindo com uma queda de calcanhar. Sua primeira V-Skill se chama Onibi, na qual Oro executa uma pequena versão de sua super arte Yagyo Dama, que já já vamos explorar. E sua segunda V-Skill é o Mino Mushi, onde Oro pode dar um pequeno salto e acerta um soco aéreo ou chute em seu oponente. Seu primeiro V-Trigger é Manrikitan, onde ele ganha acesso ao ataque Kishin Riki, outra técnica que joga o oponente no chão, e também o Jigoku Guruma. Agora falando dos seus ataques mais poderosos, a técnica Kishin Riki, que já foi mencionada, é a evolução da Nyouriki, que já transformava Oro no Hulk, mas agora ele bate muito mais vezes o oponente no chão. A técnica Kishin Tsui faz com que Oro salte muito alto com o oponente e faz exatamente como Ryu Hayabusa faz, e usa uma técnica semelhante a um Izuna Drop. O Kishin Kucho de Goku Guruma faz com que Oro agarre o oponente e o dobre em uma bola antes de fazer um mini Izuna Drop e cair sobre ele com o joelho. Uma técnica no mínimo mortal. Mas Oro não se define somente em porradaria. Ele tem alguns ataques mais focados em projéteis, como o Yagyo Dama, onde ele cria uma enorme esfera de Ki que, se acertar o inimigo na lore, seria fatal. Mas nada disso se compara à sua técnica que, ao meu ver, é a mais poderosa, Yagyo Odama, onde ele literalmente faz uma Genkidama de Ki colossal e joga contra o oponente. Mas talvez o poder mais subestimado de Oro é sua telecinese, que ele usa com a técnica Tengu Ishi e Tengu Midari Ishi para o auxiliar em combate. Em Street Fighter V, ele usa a técnica Daishin Senriki, onde ele utiliza suas 2 mãos e parece combinar a técnica Kishin Kuchi de Goku Guruma e a técnica Yagyu Odama para um golpe cataclísmico.
Então, como podemos ver, Oro é extremamente absurdo. Mas para entendermos melhor sua força e velocidade, vamos dar uma olhada na sua lore, além do que já vimos para esclarecermos essas dúvidas. Na sua história canônica de Street Fighter V, Oro luta com Rose para refinar o Soul Power dela, e é claro que ela é derrotada. E Rose é mais do que capaz de derrotar Bison em Alpha 2. Oro então vai até Dhalsim, e ambos falam sobre o Psycho Power de Bison que ainda assombra a Terra, mesmo após sua morte. Ambos lutam junto e Dhalsim comenta que era imprevisível lutar contra o velho mestre. Dhalsim, inclusive, é um cara tão poderoso que aguentou um soco a todo vapor de Ryu, quase dominado pelo Satsui no Hado, e ele sequer se moveu. Sabemos que a energia dentro de Ryu é capaz de empoderar o Psycho Drive de Bison em Alpha 3 e destruir Bangkok caso Ryu tivesse perdido para ele, e é claro, usado como bateria para sua máquina. Oro inclusive explica que o Psycho Power de Bison influencia negativamente outros. Enquanto essas pessoas existirem, o apocalipse ainda pode ocorrer. Oro inclusive aparece na história de Dhalsim, já que este está ensinando um policial chamado Mahesh a cuspir fogo. Oro inclusive entra em uma discussão com o mestre de yoga sobre os méritos de espalhar as habilidades de alguém, ao invés de simplesmente aperfeiçoá-las. Na história de Karin, seu mordomo Shibazaki diz a ela que um mestre de Senjutsu, que luta com seu braço dominante selado, foi visto na Índia. E ele também menciona que pode ser o mesmo eremita que seu avô lutou por 3 dias, 100 anos atrás. Então aí está um personagem subestimado que não sabemos nada, o avô de Karin. Mas Karin acha que é uma boa ideia ir até a Índia e desafiá-lo. Mas Dhalsim informa a ela que ele se foi há alguns dias. Então Karin aparentemente acha que ela vai atrair ele um dia porque ela é forte. Na história de Menat, a aprendiz de Rose, ele é visitado por ela, que avisa a ele sobre suas previsões futuras, mas ele afirma que já estava ciente delas. E na história de Rose, ele se encontra com ela e ela fala sobre suas premonições durante suas viagens. Após isso, temos a história que já exploramos, Musings on a Still Night. Já na trilogia de Street Fighter 3, Oro decide participar do torneio do Guerreiro Mundial, à procura de candidatos em potencial, mas também se depara com rumores que falam de uma sociedade secreta que se diz responsável ad infinitum por todo o estado atual da sociedade desde o evento. É claro que estamos falando dos Illuminates de Gil. Em seu final, em Second Impact, ele reflete que ninguém tem os culhões para aprender com ele, mas Ryu parece ter uma verdadeira paixão pela luta e parte em busca do jovem guerreiro, vendo ele como um potencial sucessor, e ainda diz que vai ensiná-lo de novo como lutar para ele verdadeiramente se tornar bom. Em Third Strike, no final do torneio, Oro, sentindo que extremamente poderoso e assassino de Akuma, pensou em testar sua força contra ele. E como sabemos, ambos estavam testando um ao outro e empataram, e Oro sequer liberou seu segundo braço. Em seu final, Oro está sentado em uma grande pedra enquanto levanta outra grande pedra com apenas uma mão ao usar a telecinésia. Enquanto ele murmura sobre sua maestria em Senjutsu, embaixo dele está ninguém menos que Ryu. Oro, feliz em saber que seu sangue começa a ferver novamente em 50 anos, ele diz que Ryu levaria mais de 15 anos para que o seu verdadeiro potencial se concretizasse. E Oro fica muito feliz com o pensamento de que Ryu um dia possa fazer com que ele tenha que usar seus 2 braços em uma luta justa. Oro, na verdade, está intrigado com o coração puro e vontade de Ryu, e acredita que, com o treinamento adequado, Ryu possa usar seus poderes para salvar o mundo da crise. Por outro lado, Ryu não demonstrou nenhum interesse em se tornar aluno de Oro ou aprender o Senjutsu. Oro está entre um dos únicos personagens que verdadeiramente se igualaram a Akuma em combate, e o único que lutou com Akuma no período de tempo onde ele estava mais poderoso, ou seja, durante Street Fighter 3. Precisamos esperar Street Fighter 6 para ver seu poder, e assim que lançar, é claro que vou fazer um vídeo.
Para falar a verdade, a luta entre os dois foi cancelada devido ao fato de ambos os lutadores sentirem que se eles lutassem seriamente, isso resultaria em uma matança mútua. Ambos ganharam respeito mútuo e desprezo em uma base pessoal. Akuma ainda exibe um gesto de familiaridade como se eles fossem conhecidos. Mas como a memória de Oro é um pouco instável, esse pode ser o primeiro encontro, mas não sabemos. Então, o quão forte é Oro? Discutivelmente, Oro é o personagem mais poderoso de Street Fighter, se não o segundo mais forte. E o fato de ele poder simular outros tipos de poderes, como o Satsui no Hado, só faz ele ser incrivelmente poderoso e ser 100% equivalente a Akuma no seu estado mais poderoso. E até em Street Fighter 4, Akuma era capaz de realizar a técnica Sekiya Kuretsuha, e a explosão podia ser vista na curvatura da Terra. E até nas suas fraldas, ele destruiu uma ilha com um soco. E se quiserem saber mais sobre Akuma, eu fiz um vídeo específico para ele. Akuma, na minha opinião, facilmente tem o poder para destruir ilhas grotescamente grandes, se não até um pouquinho mais. E Oro é 100% equiparado ao cara. Oro faz todo mundo no verso, com exceção de Akuma e mestres absolutos como Gouken, parecerem amadores totais. Sua velocidade é tão grande quanto a de Akuma, que por si só já é absurdamente superior a Bison em Alpha 3, que podia acompanhar e reagir ao laser do Psycho Drive, que podia viajar da Tailândia até o espaço e até Bangkok em 2 segundos. Porém, apesar de ele ter feito isso num final não canônico, não há por que duvidar desse feito, visto que não contradiz em nada os poderes de Bison. Uma velocidade que eu calculei e usei uma órbita de 3.000 km acima da Terra, como tendo um resultado de 4.373,17 vezes a velocidade do som, ou Mach 4.373,17. Imaginem quantas vezes Oro, Akuma e Gouken são mais rápidos que isso. Chega a ser absurdo. Mas esse é o poder absurdo de Oro, um homem super humilde que dominou completamente a sua arte e pode facilmente bater de frente contra o demônio mais poderoso de Street Fighter, capaz de dizimar ilhas gigantes e talvez até mais, e acompanhá-lo em combate sem nem pestanejar. Oro é simplesmente bolado e um verdadeiro absurdo. Não acham? Muito obrigado a todos por assistir o vídeo e não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para nunca perder as novidades. E um agradecimento mais que especial aos apoiadores Caio Vinícius, Leon Games, Vitor Santos, Zero Espada, DJ007, David, Sunning Play, J Vieira e Muca. Obrigado por serem aqueles acima de todos. E um muito obrigado a todos os apoiadores e membros pelo seu apoio fenomenal. Saibam que graças a vocês o canal está se expandindo mais e mais. E um grande abraço a todos, espero que todos estejam bem e até mais.